Essa semana, a pré-candidata à presidência Marina Silva esteve na macro-região. Ela visitou o Sistema Clube e falou sobre a corrida eleitoral de 2018. Boa tarde, como vai a senhora? Prazer recebê-la, tudo bem? Boa tarde, é uma satisfação poder falar com a população de Ribeirão. A senhora e o candidato Jair Bolsonaro, sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estariam empatados tecnicamente, dados divulgados pelo Instituto Datafolha. Que análise a senhora faz a esse respeito? Olha, as pesquisas são sempre o retrato de um momento. Como a gente ainda tem um longo tempo pela frente, a gente tem que receber com humildade, porque sabe que a população nesse momento ainda está avaliando as candidaturas, mas obviamente que é importante que o eleitor já está sinalizando que quer mudanças, e eu espero que essa mudança seja com base em nos unirmos para melhorar o Brasil e não em ficarmos cada vez mais separados, em vez de fazer o debate, fazendo o embate. Eu acho que os brasileiros já aprenderam que o melhor é a gente defender um processo democrático, respeitoso durante essa campanha. O longo caminho que a senhora se refere é até o primeiro turno. E nesse primeiro turno, muita água pode rolar, muita conversa vem. O que o eleitor pode esperar, por exemplo, daquilo que a senhora traz como proposta para o debate político? Em primeiro lugar, trabalhar para que o nosso país volte a crescer, para recuperar os empregos. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados, uma grande quantidade de pais e mães de família que não sabem o que vão fazer no outro dia para alimentar os seus filhos. Trabalhar muito para que a nossa saúde funcione. Você veja que se cobra impostos da população e os serviços de saúde são precários, para que a segurança pública não continue nesse caos que aí está, né, ceifando a vida de 66 mil pessoas por ano e, sobretudo, fazer com que a política seja um serviço em benefício da população e não um lugar onde os políticos usam o dinheiro público em benefício próprio. Por aquilo que a senhora falou, sem polarização, mas muito debate de ideias. Como que evita-se a polarização quando a gente tem um país dividido? Olha, eu tenho dito o seguinte, né? Nós não podemos perder a única coisa que pode nos ajudar a sair dessa crise, que é a nossa união. Então, as pessoas têm que olhar para os candidatos e verificar quais são aqueles que têm uma atitude ponderada, de respeito para com os cidadãos, que não fazem qualquer coisa para ganhar. Em 2014, nós tivemos uma eleição polarizada, onde foi feito de tudo para se ganhar uma eleição. Mentiram, roubaram e o resultado foi muito ruim para os brasileiros e para o Brasil. Agora nós vamos ter uma eleição em que as pessoas já sabem da verdade. A Lava Jato já disse tudo a respeito daqueles que hoje, em vez de estar disputando uma vaga para presidente ou para senador e deputado, muitos deles estão disputando um salvo-conduto. Então, acho que evitar a polarização é debater o que interessa. Saúde, educação, segurança pública, recuperação econômica para voltar a ter os empregos e, sobretudo, não cair no conto do vigário que a gente vai se unir contra alguma coisa. A gente tem que se unir a favor do Brasil. A senhora fez uma observação agora quanto àquilo que aconteceu na vida política brasileira. A senhora, 4 anos atrás, foi criticada, foi atacada, foi massacrada em algumas coisas. Mas no segundo turno, a senhora esteve com o Aécio Neves. E o Aécio Neves agora está sendo questionado na lisura que ele deveria ter tido no trato do dinheiro da JBS. Como que a senhora analisa esse fato? Eu analiso isso como algo grave na história política do Brasil. Os grandes partidos, PT, PMDB, PSDB, o DEM, todos envolvidos em graves casos de corrupção. E, infelizmente, naquele momento, tanto os eleitores da Dilma quanto do Aécio não sabiam o que a Lava Jato depois revelou. Eu, com certeza, se tivesse
hoje, naquela época, as informações que tenho, jamais teria votado e declarado o meu voto no Aécio Neves. Aliás, tem um problema hoje nesse Brasil, que é o fato de que aqueles que não têm foro privilegiado, que são empresários e alguns políticos, estão pagando pelos seus erros, pelos seus crimes. Agora, os que têm foro privilegiado estão escondidos atrás do foro privilegiado, como é o caso do Aécio, do Renan, como é o caso, inclusive, do senador Romero Jucá e do próprio presidente da República. Então, nós temos que fazer uma grande mobilização da sociedade para acabar com o foro privilegiado, porque ele faz com que a justiça tenha 2 pesos e 2 medidas. Então, nesse momento, é fundamental os brasileiros olharem para o Brasil e pensar da seguinte maneira, não é? Esses que estão aí, que já tiveram uma chance, agora eles têm que ser aposentados e dar uma oportunidade para que uma nova visão de país, que tenha compromisso com serviços públicos de qualidade, com melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente na educação, porque as pessoas sabem que o que muda a vida de um jovem, de uma criança, é a educação. Eu mesma sou um milagre da educação e eu sei o que ela pode fazer na vida de uma pessoa. A senhora falou na honestidade tão necessária para a vida política e fez observações quanto àquilo tudo que a gente já cansou de ouvir da Lava Jato. O Petrolão lá atrás também foi um momento para limpar um pouco o país ou começar a dar características de limpeza. E o destaque, Joaquim Barbosa, que hoje está se colocando como candidato. Joaquim Barbosa, no seu entendimento, que discurso deverá ter como um homem agora político participante da vida partidária brasileira? Uma eleição em 2 turnos é legítimo que os partidos apresentem seus candidatos. E o que eu tenho defendido é que se faça o debate em torno de programa. Porque, infelizmente, 2014 mostrou que os candidatos que foram para o 2º turno não apresentaram um programa e a Dilma e o Temer ganharam com um cheque em branco. Agora é verificar quais são as propostas mesmo para tirar o Brasil da crise, recuperar a credibilidade, fazer com que os empregos voltem, para que esses 13 milhões de desempregados não fiquem nas agruras que estão correndo atrás de um emprego. O ministro Joaquim Barbosa cumpriu com a sua quarentena, agora talvez venha como candidato, dará a sua contribuição. Eu tenho dito que nessas eleições, saindo pela 3ª vez, o que eu quero é que a população brasileira, dessa vez, não caia no conto do vigário. Porque agora nós sabemos da verdade. Agora a Lava Jato já mostrou quem é quem. E eu estou fazendo uma campanha, digamos assim, franciscana. Os grandes partidos vão ter a maior parte dos recursos, nós vamos ter pouquíssimos recursos. Eles me deram apenas 10 segundos de televisão, mas mesmo assim a população brasileira está mostrando que quer mudança e que acredita no projeto que eu venho defendendo desde 2010. Então estou fazendo uma campanha franciscana, mas com muita esperança de que dessa vez a postura dos cidadãos vai derrotar as estruturas do dinheiro, do marqueteiro, da mentira e da falta de compromisso com os brasileiros. Só lembrou bem, Joaquim Barbosa, por enquanto, ele nem pré-candidato, está apresentando e pode estar dividindo também o PSB, que tem gente lá que está olhando meio de lado quanto à presença dele na vida política. A senhora falou em campanha franciscana. Lá atrás, há 4 anos atrás, a senhora também se apresentava como uma campanha franciscana e recebeu algumas críticas, principalmente quando a NECA, que é ligada à educação, ligada a um grande banco do Brasil, participou da sua campanha. A senhora continua tendo o aval dela e como que a senhora se colocou naquela época e se colocaria agora quanto a essas críticas? A NECA é uma educadora que, inclusive, como educadora há mais de 35 anos, trabalhando em prol da educação, e ela é reconhecida por todos os educadores do estado de São Paulo e até mesmo no Brasil.
ajudou a fazer, inclusive, o programa do prefeito Fernando Haddad na área de educação. O problema é que o Partido dos Trabalhadores tem uma atitude antidemocrática. Quando foi para fazer o programa deles, ela era tratada como educadora. Quando ela veio ajudar a fazer o programa na área de educação comigo, começaram a tratá-la como banqueira. A Neca é uma educadora, é minha amiga. Nesse momento ela não está participando do processo político, mas continua trabalhando em prol da educação. Uma outra coisa que a senhora recebeu de muita crítica no impeachment da presidente Dilma Rousseff, que a senhora não teria assumido uma posição. Cobrança ou fica de um lado ou fica do outro. Como que a senhora recebe esse tratamento, principalmente por parte do Partido dos Trabalhadores também, que pegou pesado em relação à senhora? Não é verdade que não assumi posição. Eu defendi o impeachment, o meu partido, por 60% da sua direção, votou favorável ao impeachment, inclusive com o meu voto na reunião da direção nacional. Mas a nossa bancada de 4 deputados à época se dividiu. O Miro Teixeira e o João Derli votaram pro impeachment e o deputado Alessandro Molon e Aliel votaram o contrário. Mas eu defendi o impeachment. E mais do que isso, eu defendi a cassação da chapa Dilma Temer, que infelizmente o PSDB, que entrou com o processo na justiça, depois fez vistas grossas para o processo. E eu continuei defendendo por entender que Dilma e Temer são faces da mesma moeda. Foram eles que levaram o Brasil a essa crise de 13 milhões de desempregados, de um caos total na segurança pública, de péssimos serviços na área de saúde e educação. Enfim, eu me posiciono, mas claro, não me posiciono da forma como eles. Eu tenho um outro posicionamento. Economia solidária, economia liberal, economia centralizada. Qual que é a proposta que a senhora traz para o debate político? Economia sustentável, é recuperar o tripé da política macroeconômica do Plano Real, que infelizmente foi completamente destroçado no governo da presidente Dilma, que levou a essa situação, inclusive de desequilíbrio das contas públicas. Para isso é preciso recuperar a credibilidade política, fazer com que o país volte a crescer para gerar empregos de forma duradoura, e isso se consegue com investimentos. O Brasil tem grande capacidade de investimento para a geração de emprego, para a geração de renda e melhorar a vida das pessoas. E nós não precisamos nem inventar a roda, continuar com a meta de redução de inflação, controle da inflação, juros baixos e controle das contas públicas. A senhora foi ministra no governo Lula, Meio Ambiente, e a senhora saiu brava porque a senhora não conseguia fazer andar alguns projetos. O que atrapalhou a senhora naquele momento? Quando eu saí do governo foi por perceber que não estavam implementando a agenda que haviam se comprometido a implementar. Eu, durante a minha gestão como ministra, alcançamos bons resultados. Por exemplo, fizemos um programa que contribuiu para que o desmatamento da Amazônia caísse 80% por 10 anos, e isso foi um grande feito que é reconhecido no mundo inteiro. Conseguimos criar cerca de 24 milhões de hectares de unidades de conservação, e o Ministério do Meio Ambiente assumiu um protagonismo muito grande na agenda internacional, no âmbito da Convenção da Biodiversidade, da Convenção do Clima, da Convenção da Desertificação. Mas, infelizmente, o senhor Mangabeira Unger, quando entrou no governo, começou a dar uma série de sugestões ao governo que ia na contramão do que estava sendo feito. E, naquele contexto, eu pedi para sair, porque eu não queria ficar apenas na cadeira de ministra. Eu queria continuar fazendo um trabalho sério e necessário para a proteção do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável do nosso país. A senhora acha que chegou o momento de parar com esse debate a respeito de prisão, depois de todas as instâncias percorridas? Quer dizer, tem que se cumprir aquilo que já foi definido pelo Supremo, ou o Supremo também está de cabeça para o ar e a gente nunca sabe o que vem? Eu defendo o cumprimento da pena após o julgamento em segunda instância.
mas é preciso que se combine essa medida necessária para evitar a impunidade pela prescrição do crime cometido com o fim do foro privilegiado. Porque, como eu disse anteriormente, hoje os empresários e os políticos que não têm foro privilegiado estão pagando por seus erros, e isso é correto. No entanto, o senador Aécio Neves, o Romero Jucá, o Renan Calheiro, o presidente Temer, o Padilha, o Moreira Franco, estão todos escondidos atrás do foro privilegiado. E isso não é justo porque cria dois pesos e duas medidas. Por aquilo que a senhora está falando, o juiz Sérgio Moro também acha que isso pode ser debatido numa PEC. Dá para apresentar uma PEC e mudar a Constituição quanto a isso para acabar com esse debate? Olha, o risco é de que eles retomem o retrocesso anterior à decisão em segunda instância, porque hoje cerca de 200 parlamentares estão sendo investigados e só não tem consequência prática em função da prerrogativa de fórum. Eu costumo dizer que hoje, infelizmente, uma boa parte dos que estão concorrendo a uma reeleição, não todos, porque existem pessoas boas, corretas e decentes de todos os partidos, não é? Mas uma boa parte está querendo um salvo-conduto, não é um cargo para defender os interesses do cidadão, é para ver se continua impune. Partido político, como a senhora falou, não tem muito, não. Falta ideologia. Não dá para a gente separar hoje, ideologicamente, o que tem é uma sopa de letras. Olha, existem partidos que, de fato, fazem parte dessa sopa de letras. Eu tenho a alegria de ter criado um partido, mobilizando a sociedade, coletando mais de 1 milhão de assinaturas de forma voluntária, que é a Rede Sustentabilidade, e é um partido programático. Nós defendemos o desenvolvimento econômico com proteção do meio ambiente, com justiça social, com transparência e, sobretudo, com uma nova governança, aonde o governo se compõe não é distribuindo pedaços do Estado, das estatais, para os apaniguados políticos, é com base no programa, onde a maioria no Congresso se faz com base no programa. A Rede é um partido essencialmente programático. Eu agradeço a presença da senhora no Jornal da Clube. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigada a você também. Obrigado.